Bom dia, meus prezados e valiosos ouvintes, e minhas honrosas e preciosas ouvintes. Venho mais uma vez neste presente dia, 21 de outubro, segunda-feira, 21 de outubro de 2024, segunda-feira, precisamente às 9 horas e 56 minutos. Compartilhar convosco mais uma narrativa da santa e gloriosa palavra do Senhor nosso Deus, registrada no livro de Salmos, no capítulo 10, e versículos 1 ao 18, respectivamente. E nesta maravilhosa oportunidade, eu venho aqui agradecer a vós, em nome do Senhor Jesus, os 50 inscritos. Glórias a Deus. Eu agradeço, recebo vocês em nome do Senhor Jesus, recebo em Jesus essa boa obra, essa confiança, esse apreço que vocês ofertaram no canal Vinde as Águas. Eu agradeço, meu coração está muito agradecido e eu oferto essa gratidão no altar do Senhor nosso Deus, para que Ele retribua a vós conforme as vossas boas obras, esta inscrição, essa confiança e fidelidade que vocês depositaram no canal Vinde as Águas. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde hoje e sempre e vos recompense. Eu agradeço novamente. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus. Passo a leitura, então, de Salmos, capítulo 10, titulado A Derrubada dos Ímpios. Versículo 1. Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Com arrogância os ímpios perseguem o pobre. Sejam presas das tramas que urdiram, pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso na sua soberba não investiga, que não há Deus são todas as suas cogitações. São prósperos seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízes. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculariza, pois diz lá no seu íntimo: jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. A boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão, debaixo da língua insulto e iniquidade. Põe-se de tucaia nas vilas, torcidos inocentes, nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada, como o leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o e na sua rede o enleia. Abaixa-se, rasteja, em seu poder lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão. Não te esqueça dos pobres. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido o defensor do órfão. Quebranta o braço do perverso e do malvado. Esquadrinhas-lhe a maldade, até nada mais achares. O Senhor é Rei eterno. Da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás, para fazer justiça ao órfão e ao
ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Amém. Glórias a Deus. Amém. O salmista aqui, ele expressa por esse texto, contexto, capítulo 10, ele expressa sua indignação, seu descontentamento com a prosperidade do ímpio, as maldades deles, como eles são arrogantes, com a prepotência de todos os ímpios, né? Com o trajeto dos caminhos deles, né? Que nesse caminho do ímpio, o justo também está, percorre, não é? Numa terra, num lugar, numa casa, num emprego, em lugares públicos, quando estamos sob o comando, sob as ordens de pessoas ímpias, né? Impiedosas, que não temem ao Senhor Deus. Pessoas que cogitam toda espécie de mal, que maquina muitas coisas ruins contra a pessoa justa, contra o próximo, contra o povo do Senhor Deus, contra os crentes. E ele vai nesse abatimento vendo todos os caminhos perversos dos ímpios, todos os seus malfeitos, as perversidades, as impiedades desses ímpios. Ele se abate, ele deixa que isso abate a alma dele, e todos esses cuidados com as atividades ímpias sufoquem o coração dele, e ele não tem a percepção da presença do Senhor Deus. Ele acaba sendo enredado com tanto espinho, não é? Com tantas setas que o maligno manda contra as ações dessas pessoas ímpias, que nos aborrece, né? Nos deixa assim. Só o ímpio prospera, só ele pratica tantos astutos intentos e nada é barrado. Não tem um fim para as obras más dessas pessoas ímpias. E ele fala assim no versículo 1, salmista: por que, Senhor, te conservas longe e te esconde nas horas de tribulação? Ele estava angustiado, atribulado com esse cerco, com essa opressão dos malfeitos dos ímpios. Ele estava sendo acometido, não é? A angústia, a tribulação tomou conta do coração dele. Ele estava vivendo essa situação, estava muito oprimido, coração abatido. E ele vem e expressa essa indignação para o Senhor. Ele fala, não é, o que o coração dele, externo, que o coração dele pensava a respeito desses malfeitores, dessas pessoas impiedosas. No versículo 2 ele vem: com arrogância os ímpios perseguem o pobre, né? Sejam presas das tramas que o diram. E ali ele já deseja que o ímpio acabe caindo nessa mesma armadilha que ele preparou para o pobre, que fez com que o pobre caísse, o necessitado, né? O oprimido caísse nas mãos do opressor. Para sejam presas das tramas que o diram, ou seja, caiam na própria cova que eles prepararam para os oprimidos, não é? As vítimas desses homens. E ele vem: pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. No versículo 4, o perverso na sua soberba não investiga que não há Deus, são todas suas cogitações. Né? No versículo 5, são postos os seus caminhos todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculariza.
Pois diz lá no seu íntimo, jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. E no 7 ele continua assim, enfatizando o que o ímpio pensa, o que o eu subjetivo desse ímpio pensa. A boca dele está cheia de maldição, engano e opressão. Debaixo da língua, insulto e iniquidade. Ora, o Deus onisciente, onipresente, que sabe todas as coisas, que antes que houvesse uma palavra da nossa boca, ele já sabe, e que conhece o caminho dos ímpios e dos perversos, não é? Ele, acaso, não estaria atento a isso tudo? Um Deus que inclina para ver que tudo que se passa aqui na terra. Mas o salmista estava desabafando com o Senhor Deus, dizendo, olha, estava desabafando para o Senhor Deus, Senhor dos exércitos, Rei de toda a terra, o justo juiz. Ele estava expondo os argumentos dele lá, não é? E, ao mesmo tempo, ele estava fazendo a defesa das pessoas pobres, necessitadas, que estava sem um defensor, sem um juiz, que pudesse livrar elas da mão desses opressores. E, ao mesmo tempo, o eu subjetivo do salmista, ele estava indignado e assim, satisfeito. Puxa, como é que pode essas pessoas prosperar fazerem tudo isso? Não tem quem as barre, quem as detém? Não há justiça nessa terra? E muitas vezes ficamos assim, não é? Vendo eles prosperar em todos os maus feitos deles, que a arma deles estão prosperando. Não é? Mas o Senhor fala na palavra dele, nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. O profeta fala. O ímpio, às vezes, ele prepara uma ferramenta contra você. Ele põe um laço lá, mas nós não caímos. O Senhor nos livra do laço do passarinheiro. É quem espera no Senhor e está abrigado no refúgio do Senhor. Está sob o amparo dele. O Senhor não deixa. Pode levantar a arma, mas a arma não prospera contra o povo de Deus, contra o justo, que está guardado pela misericórdia, está debaixo das asas do Altíssimo. E o perverso, que no versículo 4 fala, na sua soberba, não investiga que não há Deus, com todas as suas cultivações. Ele pensa assim, o ímpio está enganado, ele está cego, os olhos dele estão por escama. Ele está grilhoado, ele é escravo do Senhor das trevas, do inimigo da alma dele, que dá tudo para ele, mas que ele quer levar a alma dele, e só não leva porque ele tem que pedir ordem para o Senhor Deus, que é o Senhor da vida, cujos nossos caminhos, nossas vidas estão na mão dele, o nosso respirar está na mão dele, nosso espírito pertence a Deus. Ele tem que pedir para o Senhor, como ele fez com Jó. O Senhor permitiu que ele tocasse em tudo de Jó, menos na alma dele. Ele foi rapidamente, de imediato, tocou em Jó. Então, o ímpio, ele está enganado. E a Bíblia fala, o Senhor fala, enganoso é o coração, quem o conhecerá? Só Deus conhece os caminhos desse ímpio, que ele está fazendo essa soberba dele, nessa arrogância, que ele está blasfemando ali. Ele tem um coração ali. Quando o Senhor quiser parar esse coração, porque a Bíblia fala, o Senhor formou o coração de todos os homens, ele pode quebrantar esse coração e fazer com que ele se achegue ao Senhor e tire as escamas dele do coração e livre ele desse grilhão que ele está, dessas correntes, dessas algemas do pecado e das correntes do Senhor das trevas, que quer levar a alma dele. E o ímpio vai indo assim. Ele acha que ele está prosperando, que ele está fazendo tudo de mal, que não existe um Deus que julga na terra. Ele vai indo de mal a pior, de abismo a abismo, cego. E, por vezes, ele só se dá conta quando a morte chega nele, que morto espiritualmente ele já está. Só falta a morte física. Ele está indo nessa soberba, nessa arrogância, nessa prepotência, nessa cobiça insana, se entregando a tudo isso. Então ele acha que ele se acha.
O Deus achismo dele acaba enganando ele, confundindo essa cobiça dele pela riqueza, pelo poder. Muitos homens se entregam a esse tipo de cobiça e se perdem no meio do caminho. Se Deus não tiver misericórdia, então eles acabam perecendo sem o Senhor Deus, né? Pereceram, né? Ele vai estar na eternidade em sofrimento, não é? E para onde ele vai, ele não pode levar todos esses bens que ele roubou, que ele usurpou, não é? E ali ele vai conhecer o Senhor Deus, o justo juiz, que ele vai prestar conta das obras dele. Ele vai ser julgado por essas obras. Blasfemou, cogitou o mal, perseguiu o pobre, perseguiu o órfão, perseguiu a viúva, fraudou, não é? Roubou, um dos piores roubos, roubar o órfão e a viúva, roubar o pobre, não é? Roubo já é, o crime de roubo, esse ilícito hediondo já é assim, aviltante. Agora você roubar de quem não tem, do necessitado, do órfão, da viúva, a coroa dele. O que se espera para uma pessoa dessa, se o Senhor não tiver misericórdia dele, salvar a alma dele? A perdição. Ele se entregou a isso, não é? Um abismo chama outro abismo. Vai andando de mal a pior nesse caminho que não tem volta, né? Caminhos de morte. E ele fala aqui no versículo 8, pôs-se de tocaia nas vilas, torcidos inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam desamparado. Está ele de emboscada como um leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o e na sua rede o enleia. Abaixa-se, rasteja, em seu poder e caem os necessitados. Ora, uma pessoa que faz tudo isso, não é? Que oprime dessa forma, não é? Oculta, fica nos lugares ocultos, esperando a presa, não é? Mata inocentes, esses homicidas, parricidas, marricidas, feminicidas, ladrões, salteadores do pobre, do necessitado, de toda a alma aflita, que não tem quem a defenda. O Senhor não iria trazer esse homem a juízo. O Senhor não precisa de muita coisa para ir ter com juízo com essa pessoa, com esse homem finito, que tem uma alma, cuja vida dele está na mão de Deus também. O homem que respira maldade e sangue o tempo todo. Seu respirar constante é só isso, não é? Que cheira sangue, não é? Ele exala esse cheiro da carne e do sangue, hediondo, não é? O viés dele é esses caminhos. As ligaduras dele é isso, a opressão e a hediondez constante. Deus não iria executar o juízo dele, mandar o exator dele sobre esse opressor, porque o Senhor cuida dos necessitados. O Senhor não iria demandar da mão dele esse sangue inocente, como vai demandar da mão de todos aqueles que, com as suas canetas, concedem um alvará de soltura para esses opressores. O Senhor vai demandar desses juízes, desses promotores, os que defendem esses opressores. O sangue é a alma. A terra está clamando por esse sangue, pedindo justiça. Esse clamor tem chegado ao trono do justo juiz. No versículo 11, o salmista fala, diz ele no seu íntimo, Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Ele estava ainda distante das revelações do Senhor. Ele só vai conhecer e ver a revelação do Senhor, que o Senhor é por ele, é por nós, está conosco, a partir do versículo 14, não é?
que ele vai reconhecer que Deus está conosco, que Deus ama a alma aflita, ele está com o contrito quebrantado de espírito, ele nos livra de todas as nossas tribulações e nos protege e nos guarda de pessoas malignas assim, do opressor, de toda obra maligna, e nos livra de crimes violentos. E ele vem aqui dizer no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Deus é onisciente, onipresente, onipotente, todas as coisas estão patentes, né, assim, diante do Senhor Deus, ao qual nós vamos prestar contas, todos nós prestaremos contas para o justo juiz, o tribunal dele. Não tem como. Para essas pessoas aqui, esses opressores de sangue violentos, já saiu a sentença deles lá no céu. Já transitou em julgado no céu, no tribunal do Senhor Deus, que habita no santo lugar. O justo juiz já decretou a sentença deles, já deferiu quanto ao futuro deles. Transitou em julgado, não cabe nenhum recurso, não existe recurso humano que tire essa sentença do Senhor. Aqui na terra não tem, já foi decretado. O Senhor, ele manda o bem e manda o mal. E para bem dos oprimidos e dos necessitados, dos pobres necessitados e dos aflitos do Senhor, para nosso bem, existe a justiça divina, o justo juiz. E ele já decretou, transitou e julgado de como Deus vai separar essa vida para que nós possamos ter paz e segurança, para que ele não mais oprima, infunda terror aqui na terra, e que pessoas não vivem agoniadas, famílias enlutadas, que viúvas não fiquem mais nesse desespero, que órfãos não sejam desamparados. O Senhor já decretou, né? Nossas vidas estão na mão do Senhor Deus. Nossos caminhos estão na mão de Deus. Transitou e julgado no céu, não tem mais jeito aqui na terra. Não existe juiz, não existe ninguém que faça o Senhor revogar essa sentença. Não é? Para que possamos ter paz. Ele tira esse ímpio da terra para que a terra tenha paz, para que não seja mais derramado sangue inocente na terra, principalmente na terra Brasil, que está encoberta de sangue de inocentes, sangue de crianças, sangue de pessoas idosas. Por vezes e hoje, o sangue que mais é derramado na terra é o sangue de mulheres inocentes, mulheres vítimas. Não, esse sangue está aqui e ninguém há que busque, não tem um vingador na terra aqui para libertar as mulheres desse mal, feminicídio, e poder fazer justiça a esse sangue inocente derramado. O sangue de uma alma oprimida, vítima, inocente, foi trucidada na mão desse opressor hediondo. Então, a misericórdia do Senhor que nos assiste, o justo juiz, ele manda o exator dele, está transitado e julgado no céu. O retorno virá. O Senhor vai retribuir a esse ímpio conforme a obra dele, porque a obra dele é só sangue, é matar, roubar e destruir famílias inteiras, famílias enlutadas, onde não existe dano, não existe reparação material para tirar essa dor de uma mãe que não tem mais o seu filho, não tem mais o seu esposo, não tem mais aquela filha que ela jamais queria ver a filha sendo trucidada, morta dessa forma tão covarde. Não é? Existe um juiz, ele está em torno dele, ele faz justiça aqui na terra. E ele fala para o Senhor Jesus: levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão. Agora ele já começa a saber que tem um justo juiz, que a espada dele pode vir para nos salvar. Ergue a mão do Senhor, a mão toda poderosa para nos defender, para nos abrigar, para nos reparar e para deter o opressor, o matador, o homicida, para deter esse homem violento. Existe um Deus, existe um juiz,
Ele tem os exatores dele aqui. Muitas vezes nós deixamos nossas causas na mão do judiciário, da justiça. Não é? A gente fala, Senhor, nos manda um juiz fiel, um juiz que julga segundo a reta justiça, a tua justiça. Não é? Manda um advogado, um defensor para nós. Né? O Senhor tem os exatores dele aqui na terra. O Senhor tem bons agentes públicos. O Senhor tem homens de Deus no judiciário, promotores, juízes, defensores, advogados. O Senhor ainda detém o poder. Ele tem o poder nesses lugares. Ele usa. E se esse juiz não for um ímpio, Deus inclina o coração dele para que ele faça a justiça. Deus ergue a mão dele, põe a caneta na mão dele para que ele despache a teu favor. Operando Deus, ninguém impede. O Senhor é justo. O Senhor é justo. E aqui ele vem. Não te esqueça dos pobres. Não te esqueça dos pobres. O Senhor fala em Hebreus, no capítulo 13, versículo 5, o Senhor fala: não te deixarei, nem te desampararei. O Senhor não te deixa, Ele não te desampara. A mão dele está sobre o necessitado, sobre o oprimido. Como Davi falou, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. O Senhor cuida de mim. E quem vai erguer a mão a seu favor? O juiz, o Senhor Deus, o justo juiz. Não é? Quem é o que vai levantar a mão para te defender, para te amparar, para cuidar de você, que vai colocar você numa fortaleza, num abrigo seguro dele? Senhor Deus, Senhor dos exércitos, o justo juiz. Ele vai colocar você no abrigo dele, você vai se refugiar com ele, nada vai te acontecer. Nesse refúgio, nessa fortaleza, o homem de sangue não chega. Ele não abre essa porta. Você está guardado nessa fortaleza, o castelo forte do Senhor. O justo juiz está lá. Ele pleiteia a sua causa. O justo juiz. O que traz no Salmo 77 já fala do Deus é o juiz. Deus é o juiz. E ele fala, Salmo 75, versículo 7, mas Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta, e quebrantarei todas as forças dos ímpios, mas a força dos justos serão exaltadas. Olha quem vai nos proteger, ter nos protegido, ter nos guardado, e te guardará hoje, amanhã, e até a volta dele, até a eternidade. O justo juiz, que a um abate, a outro exalta. Justo juiz, que ele aproveita o tempo dele, se o tempo dele determinado for hoje, para julgar essa causa e julgar esse opressor, te livrar das amarras dele, ele vai fazer isso. Operando ele, ninguém pede, é o justo juiz. Ele usa um defensor, ele usa o juiz, ele usa um advogado, ele usa o promotor. E essa petição vinga. Não é, vai ser diferida a teu favor. Não vai ter nenhum recurso, nenhum agravo, nada. A contestação é normal, tem que ter, princípio do contraditório, mas tudo vai cooperar para o deferimento da sua causa. Deus é o juiz, um abate, outro exalta. Abateu o ímpio, como o salmista pediu, ergue a mão, o Senhor ergueu. Abateu ele, abateu a soberba, a arrogância dele, dos caminhos dele, ele estava te perseguindo, onde ele está agora? Abateu o seu inimigo, estava falando muito, estava ameaçando, estava extorquindo, estava stalkeando, abateu, não está mais, sua alma estava abatida, o Senhor abateu ele, não vai mais te oprimir. O Senhor te exaltou, glorifica o Senhor Deus, o Senhor exalta. Quem te exalta? O justo juiz, que ampara a alma aflita, o abatido, que nos livra de toda a tribulação. Atos dos Apóstolos, capítulo 9,
Tem aquela passagem que todos conhecem. A igreja estava sendo bem assolada, não é? Depois da morte do Senhor Jesus, estava sendo perseguida. E havia um homem, né? Judeu, Saulo, e ele perseguia a igreja do Senhor Jesus, porque ele estava naquela obstinação, zelar pela religião dos fariseus. Ele era bem ativista quanto a isso, estava perseguindo. Aí ele foi, não é? Uma estrada lá de Damasco, estava lá, pediu autorização para os sumos sacerdotes, olha, religiosos, conferiram ele, otorgaram ele essa procuração. Religiosos. Não foi autoridades, não, os religiosos, perseguindo a igreja do Senhor Jesus. Não é? Hoje não tem muita diferença. E ele foi lá perseguindo todo, aspirando, assim, ansiando mesmo, anelando, querendo mesmo, vou prender, vou fazer, vou acontecer, como muitos hoje fazem isso, oprimir o povo de Deus. Mas ele estava perseguindo quem? A igreja do Senhor Jesus. Tem um plano para a igreja do Senhor Jesus, se mata 1, 2, 3, levanta 6, né? Levanta 12. O Senhor é assim, não é? Mata um, ele morre glorificando o Senhor Deus, mas a igreja do Senhor continua triunfante, marchando na terra. Nada de ter igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Quem persegue o povo de Deus, persegue a igreja do Senhor Jesus, persegue um justo, um crente, está perseguindo o Senhor Jesus. E o ímpio nessa arrogância não sabe, né? Está blasfemando, está falando. Quando fazem algumas coisas aí na mídia, não é contra a igreja do Senhor Jesus, está perseguindo o Senhor Jesus. E Saulo teve um encontro, né? Foi abatido, caiu lá prostrado lá, na estrada, ouviu uma voz do Senhor Jesus, voz maravilhosa, gloriosa, poderosa. Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? Pedindo, né? O Senhor da autoridade, o Senhor que tem o poder, já ali, Senhor, não é? E dali, conhecendo a história, vocês meditem ali no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, ficou quietinho, humilde, abatido, e teve um encontro com o Senhor Jesus. Ficou 3 dias sem ver, né? O Senhor enviou um servo dele, um vaso dele, enviou uma pessoa oprimida, que estava oprimida pelas perseguições. Ele usou os argumentos, Senhor, esse homem é muito, né? Mas o Senhor, quando o Senhor quer, mesmo os nossos argumentos falando, não vou, Senhor, fazer nada para as pessoas, não vou orar, o Senhor fala. E que obra maravilhosa que é essa, quando o Senhor pede para que nós possamos interceder por um prepotente arrogante que nos perseguia, o nosso inimigo. Quem já passou por isso, já testemunhou isso, você vê o seu inimigo aceitando Jesus, te pedindo perdão, assim, se rendendo aos pés do Senhor Jesus, vendo a luz do Senhor na sua vida, não é? E que ele só não foi, só usou de misericórdia com ele porque você intercedeu. A intercessão é da igreja, como Deus pediu para Jó interceder pelos próprios amigos que foram lá consolar, mas que estavam assediando ele, suspeitando que ele estava em pecado, que aquilo lá não era de Deus, não era uma prova, que ele estava em pecado. Por isso que lhe sobreveio todo aquele sofrimento, a perda dos filhos, todo aquele infortúnio. Os inimigos eram, assim, molestadores, estavam lá só para, assim, quando falavam bem, mas não falar bem, 2, 3 palavras, era assim, ó, sei não, você deve ter em pecado. E Jó intercedeu pelos amigos que foram lá consolar ele. E depois que ele orou, Deus mudou o cativeiro de Jó, a sorte dele, e foi um dos homens mais prósperos do Oriente. Ninguém conta essa história de Jó. Não é? Patenteada na Bíblia, edifica as nossas almas, edifica as nossas vidas, a prova. E o salmista aqui, ele estava nessa prova. Ele estava assim, os argumentos com o Senhor Deus, assim, e glória a Deus pela misericórdia do Senhor, do Espírito Santo, foi falando ao coração dele, e foi fortalecendo o coração dele, e foi tendo ânimo.
Porque senão a gente vê tantas injustiças sociais, a gente se abate, não é? A gente se abate e vê, mas devemos saber que quem é o juiz da nossa causa, da nossa demanda, é o Senhor Deus, justo juiz. Quem é o defensor das nossas causas apresentadas na justiça, das nossas demandas do judiciário, das nossas demandas do dia a dia? Quem é o defensor? O maior defensor da história, Senhor Jesus, defensor dativo, eficaz. A defesa dele não declina, é técnica, é absoluta, é relevante, é uma defesa justa. Senhor Jesus, justo juiz, aquele que consola a nossa alma de tanta injustiça social, de tanto que nós gastamos com processos, com ações, para recebermos aquilo que é nosso por direito. Não estamos mitigando, o direito já está lá na Constituição, é direito líquido e certo, muitos direitos que nós temos. E o direito à vida que nos tutela sobre isso, o Senhor Jesus, nosso defensor, ele morreu por nós, defensor dativo, doou a sua vida na cruz do Calvário. Então, o menor defensor dativo da história, não existe no mundo, não existe na terra, nunca existirá um defensor como esse, né? Que nos defende e não nos cobra nada, não existe honorários. O tributo para com o Senhor Jesus é adorar a Ele, render glórias a Ele, glória ao justo, glórias ao justo, glórias ao justo, glórias ao justo juiz que pratica a reta justiça. Ele fundamenta, porque a palavra dele está fundamentada aqui, mas Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta. Justo juiz que está com as nossas causas. É nas mãos do justo juiz que estão as nossas vidas, as vossas vidas. Glorifica Ele, e Ele vai te exaltar. Ele vai abater o seu opressor e vai te exaltar. Ele irá nos exaltar no tempo dele, no tempo determinado dele. Ele aproveita muito bem esse tempo. E pela fé, a sentença já está lá com o Senhor Deus. Ninguém muda essa sentença, ninguém revoga essa sentença. Já foi dada, o homem aqui da terra só vai cumprir o que já está determinado no céu. O Senhor determinou, ninguém revoga. Não tem como alguém tirar essa bênção de você, essa vitória nessa causa. Creia, em nome de Jesus. E dando continuidade, no 13, ele só me está ainda. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? O Senhor, ele ainda está aqui. Os cuidados dele ainda está com o ímpio, porque o ímpio, o coração dele está sobrecarregado com os cuidados da vida, com as ações do ímpio, né, que são impiedosas. Por que razão despreza o ímpio a Deus? Por que o ímpio despreza a Deus? Porque ele não tem Deus, ele não conhece a Deus. O Deus dele é Baal, é Maom, é Moloque. Ele sacrifica, ele serve a Baal, os Baalins, né? A Mamon, o dinheiro, a Deus a fortuna, a Deus a política, a Deus a corrupção. Ele serve esses deuses, ele está cego, o inimigo cegou ele, é vaso do inimigo, não deixa ele, até Deus pôs no coração dele todas essas idolatrias, o olho dele vai ficar assim, idólatra. Ele cultua apenas isso, Baal, Moloque e outros, faz tudo para conseguir o dinheiro e o poder. Ele despreza Deus, porque ele não vem para a luz, ele está nas trevas, o Deus dele é o Senhor das trevas, ele vive nas trevas. Então ele não vai para a luz, se ele for para a luz, ele vai ser descoberto. Ele se esconde nas covas, né? Escondendo ali, esconde tudo que ele faz, as corrupções dele, os atos dele, os subornos dele. Vai lá, vai engordando, engorda o ventre, engorda tudo. O ventre dele lá, coloca todos os sacrifícios no ventre dele, põe tudo ali. Hoje eu roubei, hoje eu peguei, tirei, furtei, né? Ele vai ficando ali, não vai compensar as transgressões dele. Quando vem alguma coisa, foi descoberto, não é?
Aí, como muitos se mostram aí, as mídias aí, foi descoberto, mas aí, né, quantos advogados que defendem essas pessoas, os bons advogados, segundo eles, que a ética está em tudo, mas quem se atém para a ética não é profissional, a moral, os bons costumes. Não, importa é o ganho, é a idolatria. Não é idolatria, é o dinheiro, não é? Por isso que a gente deve sempre orar pedindo bons advogados para que possa defender as nossas causas. Que o valor, eles amam, alguns, o valor, amam o valor da causa e não a sua causa para defender as causas justas. Quem vai defender a causa de uma viúva, de um órfão, de um pobre, de um necessitado, pobre trabalhador que é saqueado, roubado? Não é? Entregamos uma procuração na mão, a pessoa munida dessa procuração recebe antes e passa a conta. Quando ela bem entender quando foi, já aconteceu, já foi roubado. Por quê? Se a pessoa despreza Deus, que o Deus dela é a minha carteira, é a minha OAB, é o meu poder aqui. Eu prestei concurso, eu sou promotor, eu sou juiz. Eu tenho poder nas mãos, eu tenho esse trabalhador nas minhas mãos. Ele é meu escravo, ele me chama de Senhor. Não é? Não, seu Senhor é o justo juiz. É o justo juiz. Seu Senhor é Jesus, defensor dativo, que julga toda a terra, que todas as coisas estão nuas e patentes, todos nós vamos prestar conta. Que todos os nossos pecados, a luz, os pecados ocultos, a luz do rosto do Senhor Deus, Ele revela tudo. Não há criatura encoberta perante Ele. Até aquele que está sacrificando agora lá. Vai lá, atrás da deusa Fortuna. Cultua os postes ídolos lá. É o seu Deus, tem cultuado Ele. Então vai desprezar o Deus que te dá vida, que te criou, que te formou no ventre da sua mãe, que te sustenta. Não é? Se à noite você dormir e tomar o seu espírito, que é dele, do Senhor Deus, tirou o seu espírito, o seu ar de vida que está no seu nariz, acabou. Você não tem mais nada. Alguns podem se despedir em paz, mas outros foi em tormento, porque aí conheceu o Deus que ele sempre cultuou, o Senhor das trevas, né, Baal, né, a deusa Fortuna vai conhecer aquele lugar de sofrimento, de perdição, eternidade sem Deus, o Senhor Deus que você não quis glorificar, desprezou, não quis render glórias ao Deus, autor e mantenedor da sua vida. Olhos tão cegos na cobiça, vai ficar até que Deus queira que você enxergue quem é o Senhor Deus, o justo juiz, o Senhor dos exércitos, aquele que levanta a mão e por vezes a mão dele já está estendida sobre a sua vida para repreender essa idolatria, porque alguém está orando por ti, tem intercedido em seu favor para que Deus te tire dessa escravidão, que a espada do Senhor possa repreender essa idolatria, esse culto a Baal que você invoca, esse dinheiro que você beija quando vai para as suas mãos, sujo, não é? Sujo. Continua lavando dessa forma. E é dessa forma que você vai perder a sua alma. Eternidade sem Deus. Eternidade sem o Senhor Deus. Hoje tens a oportunidade, o justo juiz, santo, que habita no nosso sublime lugar, santo, ele quer te lavar de todas as suas imundícies, quer tirar os seus ídolos, os Baal, os Balaim da sua vida. Nesse tempo, hoje,
O Senhor Deus está te chamando para te lavar, para te purificar de toda essa imundície verde. Esse Deus vil que você serve, essa moeda, se arrependa hoje e venha para o Senhor Jesus. E o salmista continua, né? Tu, porém, o tem visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possa tomar em tuas mãos. O Senhor vê, ele já estava vendo aqui, versículo 14, que o Senhor vê, atenta para o trabalhador, para todos os seus trabalhos, a dor dessas pessoas aflitas, a dor do chefe de família, né? O que suporta ali no dia a dia, não é? Os cuidados dele para o sustento da família. Tudo isso é que, por vezes, muitas vezes, as pessoas são roubadas, saqueadas, não é? São fraudadas nos seus salários, não é? Mas o Senhor está vendo e vai te tomar pelas mãos deles, potentes mãos do Senhor Deus, e vai tirar você desse lugar, para que você possa exercitar a força do seu trabalho em ambiente saudável, ambiente onde você não é roubado, explorado, onde o dinheiro não é lavado. O Senhor vai tirar você desse lugar, vai te abrir uma outra porta, uma porta com pessoas honestas, pessoas de paz, onde o seu ganho você poderá de fato consagrar ao Senhor de toda a terra, o Senhor que te deu essa porta benigna, cujo dinheiro que você recebe é um dinheiro honesto, para que você possa comer o teu pão em paz e se alegrar com a tua família. E ele vem no 14 e continua: a ti se entrega o desamparado, tu tens sido o defensor do órfão. Glórias a Deus, glórias a Deus. Olha, ele reconheceu que a ti se entrega o desamparado, tu tens sido o defensor do órfão. E se entregou para aquele que fala: não te deixarei, não te desampararei. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido o defensor do órfão. A ti nos entregamos, Senhor nosso Deus. Nós, desamparados, nos entregamos a este amparo eterno. Nos entregamos nas tuas mãos, ao justo juiz, defensor da tribo, defensor dos órfãos. O Senhor Deus, justo juiz, não é? Pai dos órfãos, juiz das viúvas. Aquele que é descrito no Salmo 146, quando fala louvor pelo socorro recebido. Salmo 146 que fala: o justo juiz, né? Senhor Deus, o que faz justiça aos oprimidos, o que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda os estrangeiros, sustém o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Glórias a Deus. Versículo 7. O que faz justiça aos oprimidos. Olha, o salmista que estava oprimido já recebendo a justiça do Senhor Deus, que dá pão aos famintos, que dá pão aos famintos, aquele que cuida, como o salmista falou: sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim, que dá pão aos famintos, que solta os encarcerados desses opressores, desses homens violentos. O Senhor solta. É o Senhor que abre os olhos aos cegos. O Senhor pode abrir até os olhos desses que estão cegos pelo Senhor das trevas, que estão aprisionados, que estão cultuando a Baal, né? Que estão cegos pela deusa fortuna, a deusa política, a deusa corrupção, estão cegos, estão com escama nos olhos. O Senhor pode tirar essas escamas dos olhos deles, dar vista para eles, que as luzes do Senhor Deus possa ir de encontro aos olhos deles, como fez com Saulo, né? E restituiu a visão de Saulo, e ele passou a ver a luz de Deus e olhar o povo de Deus e não mais perseguir a igreja do Senhor Jesus.
E ele que perseguia virou um perseguido constante e morreu sendo perseguido. Nunca teve sossego, sempre açoitado, preso, encarcerado. Paulo, né, de Saulo, Paulo, o que perseguia a igreja do Senhor Jesus, agora era perseguido e lutava na defesa contínua da igreja do Senhor Jesus e do Evangelho do Senhor, a ponto de dizer: combati o bom combate, guardei a carreira e guardei a fé. Combateu o bom combate. Ele preservou a carreira dele e guardou a fé. Homem de Deus, Paulo, depois. E Deus pode fazer com esses ímpios, não é, que hoje oprimem, roubam, não é, perseguem, seja que possa estar lavado, remido com os santos na igreja do Senhor Jesus e combatendo nesse bom combate e guardando a fé, preservando aqui em defesa da igreja do Senhor Jesus. Deus pode fazer isso, tudo é possível, porque o Senhor pode te libertar hoje dessa idolatria insana, dessa carreira sua insana em busca da deusa fortuna, da deusa política, cego por essa corrupção. A deusa corrupção te cegou, né? O Senhor pode abrir os seus olhos hoje. E o Senhor guarda os estrangeiros, sustém o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor sustém os órfãos, guarda dele, é o defensor ativo dos órfãos, da viúva. O Senhor cuida do oprimido e necessitado. Ele é juiz do órfão, não é? Porque o Senhor, sendo um juiz da viúva, ele está cuidando do órfão, ele defende o órfão. Porque quantas demandas tem uma viúva, como é esquecida, como é abandonada. São as mais roubadas nos judiciários, né? As previdências aí que digam, testemunhos, processos lá, não é, de quantas ações lá na previdência de viúvas. A viúva que não recebe o benefício dela, o órfão fica desamparado, órfãos menores. Então esse cuidado seu específico para com as viúvas e os órfãos. Senhor Deus, que a ti se entrega o desamparado. Tu tens sido o defensor do órfão e ele é, a palavra dele fala, não é? Faz justiça aos oprimidos. O Senhor guarda os estrangeiros, sustém o órfão e a viúva. A palavra do Senhor não pode se negar, né? É a natureza do Senhor Deus. Ele é fiel, ele guarda, ele ampara os mais vistos, desprezíveis, os oprimidos, abatidos, o faminto, os pobres necessitados. O Senhor guarda, cuida, ele ampara, né? A ti se entrega o desamparado. O Senhor é o nosso amparo, o nosso auxílio. Ele é o nosso escudo, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso refúgio. Por isso que podemos nos entregar a esse amparo, assim, em paz. Ficamos em paz quando estamos sob o amparo dele. Ele não nos deixa, ele não nos desampara. E aqui ele veio falar: o Senhor é Rei eterno. Perdão, no 15 ele já está assim, né? Sabendo que o Senhor vai fazer a justiça. Ele fala: quebranta o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhes a maldade, até nada mais achares. E ele já reconhece que Deus é capaz de fazer isso. Deus ergue a mão dele e faz. Ele quebranta o braço do perverso e do malvado, malfeitor, esquadrinha-lhes a maldade. O Senhor sonda os nossos corações, de todos, esquadrinha os pensamentos e põe fim àquilo que o homem quer fazer. Fez isso com Saulo na estrada de Damasco, com muitos homens. O Senhor quebranta o braço, ele para, né? Noticiou-se aí alguém que perseguia o povo de Deus, o povo do Senhor Deus, não é? Foi lá, pegou, fez muitas ameaças, não é? Ostentou arrogância e ameaça, né? Blasfemou do Deus daquele povo, do Deus da igreja do Senhor Jesus. Pegou o avião, né? Foi fazer uma revisão lá na obra dele e não voltou mais.
né? Quando tem até nisso, o avião caiu, precisa de alguém para fazer serviço, para buscar o corpo. É isso, bem de Deus, Deus capacita pessoas assim. Muitos não conseguem, não é? É difícil um serviço desse. Ali você vê, diz que a Bíblia fala, o coração do sábio está na casa do luto, porque ali todo homem vê o fim dele. As pessoas só querem festas, né? Vê o luto, quando morre alguém, um artista jovem, alguém muito jovem, assim, nossa, mas é tão dói, por que morrer? A pessoa sem conhecimento, ela acha que a morte está sujeita apenas a pessoas idosas, pessoas mais velhas, ou pessoas que já estão desenganadas no hospital. Mas não se espera que venha sobre uma pessoa jovem, né? A mídia sempre propaga isso, o culto a vida infinita. Mas se nós somos finitos, vamos morrer, todo mundo, temos uma validade, né? E as pessoas acham que é isso. Então, esse luto, eu não gosto disso. Eu não gosto de ver essas coisas. Mas tem que ter alguém para entregar os corpos para a família sepultar, não é? E o corpo desceu, o avião caiu, esse corpo subiu e agora é carregado. Quem andava com os pés maquinando o mal, cobiçando, não é? Na sua soberba, não investigava nada. Será que existe Deus? Nada. O perverso ali matando, roubando, maquinando, cogitando, invadir um país, fazer coisas terríveis, invadir uma terra, vou matar esses crentes, vou fazer isso. Agora é carregado, não onde? Numa caixa. Alguns de luxo, um lugar carregado. Agora ele é carregado, só o corpo está ali, né? Vai para um lugar, vai para um sepulcro ali, vai lá com a mãe dele, a mãe sepultura, e o problema não é, foi, mas aonde ele estará na eternidade, onde está agora, não é? Pessoas que aspiraram sangue, tinham um plano matar, eu vou só roubar. Deus é justo, o justo juiz não deixaria essa pessoa ir para o descanso eterno. A palavra do Senhor fala, os homicidas vão ficar de fora, parecidos maicidas, não tem salvação. Quem apregou que eles são salvos, não tem salvação para o homicida, para quem matou, para os homens de sangue, porque o sangue é a alma. Aquela vida se diluiu ali na terra, o sangue da pessoa caiu em terra, não é? No hospital, quem mata no hospital comete uma eutanásia, quem mata um filho no ventre. Deus é justo. A palavra do Senhor, homicida não tem perdão. Ele não tem perdão. Ele matou. Ele tirou aquela vida. Não tinha o direito de tirar aquela vida que o Senhor deu. Deus é juiz. Um abate, outro exalta. Abateu. Abate quem tira a vida. Ele não deixa escarnecer. Como plantar, ele vai colher. Você usou uma arma para matar, você vai ser morto dessa mesma forma. Ou pior, o julgamento vem do Senhor Deus. O Senhor retribui cada um conforme as obras da sua mão, conforme o seu caminho. O seu caminho é perverso, é de soberba, está cogitando sua maldade. Eu sou o Senhor aqui, eu bato, eu faço, ninguém pode fazer nada contra mim. Eu ameaço a minha casa, estou oprimindo meus filhos, minha esposa. A mão de Deus, só ergue a mão. Tem um tempo determinado. O homem não prevalece pela sua maldade, pela sua força. O Senhor vai tratar. O Senhor vai cuidar. E vem o juízo sobre essa pessoa. Transitou e julgado no céu. Ele vai ser abatido. E o pobre necessitado, o Senhor vai tirar o opressor da mão desse poliado. O que era oprimido, que estava abatido, como atribulado, como somente, vai ser exaltado.
E aqui ele fala: tu lhe fortalecerás o coração e lhes acudirás para fazer justiça ao órfão e ao oprimido. O nosso Deus levantou a mão dele e julgou, abateu. E nessa espera até que o Senhor, o que transitou e julgado no céu, se cumpra aqui na terra, porque é em conformidade com a vontade do Senhor, do céu e na terra, a vontade soberana, boa, perfeita e agradável. Que bem é esse? A justiça. Justiça que vem sobre o malfeitor, sobre o opressor, para com o tirano, aquele que blasfema, que ridiculariza. Justiça contra os nossos adversários, não é? Que nos oprime, que nos roubam, que nos saqueiam. Contra o homem violento, a justiça vem. O Senhor guarda essa alma, a vida dessa pessoa no amparo dele, ampara, guarda no refúgio dele, e ele trata com esse soberbo, com esse opressor. Ele faz justiça ao órfão e ao oprimido. Que bênção quando o Senhor vem julgar na terra, manda os exatores dele. O nome do Senhor é glorificado, a fim de que o homem que é da terra não mais infunda terror. Parou de aterrorizar, não é? Onde está aquele que nos perseguia, que nos oprimia? Não infunde mais terror. A igreja, aquele templo de Atos dos Apóstolos, tinha medo de Saulo. Saulo agora estava com os irmãos, pregando, sofrendo as mesmas perseguições, os açoites, as mesmas aflições e tribulações. Paulo estava ali, combateu mesmo, foi intrépido, destemido, combateu ali. Foi um pouco desprezado pelos próprios irmãos, eles relutavam contra assim, a veracidade da conversão dele, mas depois ele foi, olha, quantas coisas, quantas cartas o apóstolo Paulo deixou destruindo. Perseguidor, agora perseguido, escrevendo, edificando a muitos e fazendo muitas obras. Deus usava muito o apóstolo Paulo. Ele conheceu o Senhor Jesus numa estrada. Parou de causar terror, de infundir terror. E aqui está despedindo, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. O homem, a Bíblia fala, que é da terra, terreno, mora aqui, moramos aqui na terra, o que nós somos. E a Bíblia fala, o que temos que estimar nós se nosso fogo de vida está no nariz? E fala, quem é o homem para que o Senhor o visite? Somos finitos. Nossa vida, vapor. Hoje estamos, amanhã não estaremos. Alguém pode falar, amanhã vou fazer tudo isso. Esses planos, aqui a Bíblia já fala, é arrogância, é jactância. Se o Senhor permitir, se o Senhor quiser, nós vamos estar aqui amanhã naquela cidade, vamos comprar, vamos fazer isso, não é? Reconhecemos que nossa vida está na mão do Senhor Deus, nossos caminhos estão na mão de Deus e glorificamos a Deus porque nossas vidas estão na mão do Senhor Deus. Não é? Ele que cuida de nós. Nos entregamos a este amparo do Senhor Deus. Estamos sob a custódia do justo juiz. Estamos sob a defesa do Senhor Jesus, defensor dativo. Não existe outro defensor como Ele, que atende às nossas necessidades, que pega todas as nossas petições, não é? Cujo fundamento dele ali, nós fazemos todas as nossas tentações perante o altar do justo juiz, mas o fundamento dele ali que o Senhor fala, eis que estou convosco todos os dias. E o Senhor fala, não te deixarei, não te desampararei. Creia, o Senhor não vai te deixar, o Senhor não vai te desamparar, o Senhor não vai te entregar na mão desses homens arrogantes, violentos, homicidas, né? Fraudadores. O Senhor não vai entregar a sua carne, o teu corpo na mão dos perversos. O Senhor vai te acudir.
Ele é o teu refúgio, o teu amparo. Ele vai te esconder nesse refúgio, no abrigo secreto dele. Não é? O salmista falou, ele te esconde nas horas da tribulação. Não, ele não percebeu que ele estava angustiado, mas ele estava escondido, a alma dele estava assim, mas o salmista estava guardado nessa fortaleza, no refúgio do Senhor, no abrigo do Altíssimo. E ele aprendeu, o Senhor foi fortalecendo o coração dele, como ele fala aqui. No versículo 17 ele fala, tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Ele já estava confortado. Tu lhe fortalecerás o coração e lhes acudirás. Olha, ele já estava recebendo essa palavra, o Espírito do Senhor. Ele já estava no refúgio do Altíssimo. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Os humildes, quebrantados de espírito, os contritos, os oprimidos, os abatidos. Fala, tu lhes fortalecerás o coração, ele lhes acudirá. O coração dele foi fortalecido, ele foi acudido nas tribulações dele. O Senhor foi um amparo dele, ele se entregou nesse amparo. Então agora ele está testificando, está compartilhando, não é? Expressou na palavra aqui. Agora os argumentos dele já são outros, né? O Senhor é rei eterno, da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirá, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Olha, ele publicando com a boca dele que o Senhor é um amparo, que o Senhor não deixa o oprimido, o órfão, o pobre. O Senhor não desampara, reconhecendo que o Senhor é o juiz dele, só o justo juiz para remover as nações violentas, né? Os ditadores, os opressores, né? As nações que abominam e escarnecem das outras nações pobres. O Senhor, ele atende o desejo dos humildes, não é? O Senhor Deus que fala no alto e sublime trono eu habito, mas ele habita com o contrito e quebrantado de espírito, para vivificar o espírito do abatido. O Senhor está com os humildes, e ele fala o segredo do Senhor para aqueles que os temem, e ele revela para os humildes, e revelou aqui, não é? Ele revelou para o salmista que estava abatido, que ele estava com ele, que ele iria fazer justiça, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra não mais infunda terror. Ele estava segurado isso no coração dele, o Senhor assegurou ele, que o homem não ia mais infundir terror. A oração dele foi ouvida, ele foi atendido nesse clamor, o Senhor libertou ele dos inimigos e tirou esse abatimento, essa tribulação do coração dele, a ponto dele testificar, né? Tu lhe fortalecerás o coração e lhes acudirá, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Ele começou indignado com esse homem que causava todo esse terror, que ameaçava, que cogitava só violência, não é? Que ele estava prosperando em todos os intentos astutos dele, ele que estava indignado com o perverso, com o caminho desses perversos, soberbos, não é? Com a displicência deles, com a arrogância deles, e não querer indagar se existia Deus ou não. Ele agora está aqui, ciente, a fim de que o homem que é da terra já não funda mais terror. Esse homem que ele tinha medo, que ele estava atribulado, agora ele estava crendo em Deus, que esse homem já não estaria mais terror, porque Deus levantou a mão contra esse homem. O Senhor abateu esse homem e exaltou o salmista aqui, como exalta todos os pobres necessitados, exalta a viúva, exalta o órfão, e abre os olhos do cego para que vejam que só o Senhor é Deus, que o Senhor é o Senhor dos exércitos, o justo
E o Senhor fala no Salmo 37, e o salmista aprendeu aqui. Aqui não era o salmista Davi, mas ele estava atribulado com todas essas perseguições do ímpio. No Salmo 37, terminando, ele fala, já exortava aqui, né? Davi sendo usado contra a prosperidade dessas pessoas, né? E que eles iriam acabar. Somente os justos serão felizes. E serão felizes para sempre com o Senhor, na eternidade. Ele falava, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Glórias a Deus. Não é? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Não se indignes por causa dos malfeitores, não. O tempo deles, de vida deles, está contado. Está tudo registrado no livro do Senhor lá em cima. O assentar, o levantar deles, está tudo ali. Quando eles pensam que estão andando nesse caminho, o Senhor, hoje eles marcaram em consumar com o encontro com a vida deles, com a alma deles. Pode ser hoje. Transitou e julgado a sentença lá no alto. Nenhum homem aqui vai poder revogar o que o Senhor já decidiu sobre a vida desse ímpio, que blasfema, que maquina, que está oprimindo o pobre, o órfão, a viúva, o necessitado, que está expoliando os humildes, os oprimidos do Senhor, os necessitados do Senhor. Tudo tem seu tempo determinado, e o Senhor aproveita esse tempo que Ele determinou, o encontro que Ele vai ter com essas pessoas ímpias, com esses malfeitores. Não é? Confia no Senhor, creia. Ele fala, não te deixarei, não te desampararei. Não fique indignado por nenhum malfeitor. Os dias deles vão ser ceifados. Como fala aqui, porque serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. É bom murchar. Não é? É como alface, não dá para segurar muito tempo ele, para ficar fresquinho. Fala, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e Ele tudo fará, e Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. O teu juízo, a tua justiça, o teu direito pode vir hoje, em nome de Jesus. Confia no Senhor. A tua luz pode vir hoje, o sol na justiça nascerá para você. O tempo determinado do Senhor. Quem assegura isso que fala é o Senhor Deus, justo juiz. A tua justiça é reta. O juiz de toda a causa do órfão, da viúva, de toda demanda, que cuida dos oprimidos. Não é? Como diz aqui, a ti se entrega o desamparado. Tu tens sido o defensor do órfão. Se entrega ao Senhor Deus. Ele é o teu auxílio. Ele fala, não te deixarei, nem te desampararei. Ele cuida de você. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais tudo Ele fará. Ele fará. Fiel que promete por essa palavra. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Confia no Senhor, tudo Ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça. Como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Quem fala convosco, quem te assegura isso, é o justo juiz. Não existe causa perdida nas mãos do Senhor Deus. Se entrega a Ele.
Ele te amparará e vai cuidar de todas as suas causas. Se entregue ao justo juiz, o Senhor da sua vida. Se entregue. Sou defensor, Senhor Jesus, o defensor dativo, o único, cuja eficácia e a fidelidade é dele. Ele vai cuidar de todas as suas causas. É a principal causa, a sua vida. Não entregará a sua vida na mão de homens violentos, de malfeitores. Esse bem jurídico, o Senhor tutela. A sua vida e de seus familiares estão na mão de Deus, o justo juiz, na mão do Senhor dos Exércitos, aquele que vai levantar a mão e vai executar todos os seus opressores e te libertar de todas as correntes que esses opressores te acorrentaram até agora. Deus é justo e tem um tempo determinado para Ele repreender este mal que está sobre a sua vida. Deus é justo. Creia. Ele te diz: não te deixarei, nem te desampararei. Eis que estou convosco todos os dias. Confia. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Que essa luz do Senhor Deus, Senhor dos Exércitos, justo juiz, o que ampara o pobre, o órfão, a viúva, o necessitado, o que ampara o oprimido, o aflito, que está em tribulação por tantas perseguições, que ampara o perseguido e que leva para o castelo forte dele, para o abrigo seguro dele, onde você de fato estará abrigado. Nesse refúgio ninguém entra, nessa fortaleza o opressor não entra, ele não te pega. Creia. O Senhor te diz: não te deixarei, nem te desampararei. Confia no Senhor. Ele é o teu Senhor, o justo juiz. Que o Senhor nosso Deus vos abençoe e vos guarde, hoje e sempre. Fique na paz perfeita do Senhor Deus.